Oi. Então a gente está falando dos protistas, né? A gente já viu as algas, agora a gente vai falar dos protozoários, tá? Então, o que seriam os protozoários? São seres que seriam semelhantes aos primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra, tá? Então, pelo próprio nome deles, né? Então, tipo, isso aqui vem do grego, né? Protos, né? Proto significa o primeiro, e zoa vem de animal. Tá? Então, seriam os primeiros animais, né, que habitaram a Terra, tá? Tem, tipo, mais de 50 mil espécies de organismos protozoários. São sempre unicelulares, tá? Unicelulares, lembre, isso tem uma célula, né? E eucarióticos, tá? Já vamos lembrar de novo o que é eucarióticos. Tá? São organismos móveis, ou seja, né, eles conseguem se movimentar, e são heterótrofos. Também vamos lembrar o que é essa palavra aqui também, tá? É mega importante você saber esses termos aqui, tá? Então, assim, vamos olhar primeiro o que é esse negócio de autótrofos e heterótrofos, né? As duas coisas, né? Duas palavras aqui, uma contra a outra. O que é autótrofos? Autótrofo é o organismo que faz fotossíntese. Como você já viu lá no vídeo lá sobre as algas, né? Quando o ser faz fotossíntese, ele consegue fabricar o próprio alimento dele. Então ele é um ser autônomo, né? Olha que autos, né? Autos significa autônomo, ele é independente, ele se vira sozinho. Ele faz a própria comida através da fotossíntese. Que comida que é essa? É a glicose, conforme a gente já viu. Tá? E o que seria o heterótrofo? O heterótrofo ele não consegue fabricar comida, ele comeu o que já está pronto. Tá? Então, aqui a gente tem, ó, uma cadeia alimentar, certo? Você tem o primeiro heterótrofo aqui. Isso aqui é o autótrofo, que é o produtor, que é a planta, certo? Aqui esses dois caras são heterótrofos, tá? Eles não conseguem fabricar comida, vão comer o que está pronto. Então você tem o ser que é o herbívoro, né? O consumidor primário, ele vai lá e come a planta, certo? Então a energia, né? A comida que está aqui na planta passa para ele. Tá? E aí vem o ser que é carnívoro, que é o consumidor secundário, come esse ser, daí a energia que estava aqui passou para esse e passa para esse, por isso que é uma cadeia alimentar, certo? Então, os protozoários, eles são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem fabricar a própria comida deles porque eles não fazem fotossíntese, tá bom? Simples assim. Próximo conceito. O que são esses negócios aqui, ó, eucarióticos e procarióticos? Isso aqui a gente já viu também no vídeo da alga, tá? Que é o vídeo da primeira parte. Eucariótico tem núcleo, ele é um ser unicelular com núcleo. Procariótico, tipo a bactéria, é um ser unicelular, só tem uma célula, mas não tem núcleo, né? O DNA está esparramadinho por dentro. Isso aqui você mega tem que lembrar, cara. Então, é super importante na biologia, esses 4 termos aqui, toda hora vão estar aparecendo esses termos. Tá? Então, dá uma pausa aí no vídeo, anota esse negócio aqui no caderno porque é bem importante, tá? Então, assim, os protozoários de vida livre. O que significa você ser de vida livre? É que você se vira, entendeu? Você procura sua própria comida, você não está parasitando ninguém, você está se virando, certo? Então, os mais famosinhos aí de vida livre são o paramécio e a ameba. Tá? O paramécio, os dois são microscópicos, certo? Onde que você acha paramécio? Em água, né? Não água salgada, é água doce, tá? De tipo poça d'água, né? Depois que chove, lagoas, água parada, sei lá, do tipo de água você consegue achar paramécio. Não a água da torneira, né? Água clorada, isso não vai ter paramécio ali, tá bom? E a ameba? Tem várias espécies, né, diferentes de ameba. Tem algumas que, tipo, elas não fazem nada para o humano, né? Elas estão lá na água e não fazem nenhum problema. Tem amebas que elas vivem dentro do ser humano, no intestino do humano, elas são comensais do humano, tá? Não fazem nenhum problema. E tem amebas que são braba, que se você, né, tomar uma água contaminada com essas amebas, né, que é a entamoeba histolítica, não precisa lembrar o nome disso, tá? Só estou falando para você saber. Essa ameba ela causa amebíase, né, que é uma diarreia violenta, tá? Diarreia amebiana. Então aí você tem que tomar remédio para se livrar dela, tá?
Você vai ver aqui, né, um videozinho mostrando esses dois seres ao mesmo tempo, paramécios e amebas, tá? Então assim, tem uma ameba, né, ali no meio, você tá vendo uma ameba e montes de paramécios, e a ameba tá atacando os paramécios, né, ela tá se alimentando deles. Como é que ela faz para pegar? Ela se alimenta por fagocitose. O que é fagocitose? Ela ataca o corpo dela para cima, né, dos paramécios, ela joga o corpo na direção da comida e engloba a comida. Então você está vendo que tem vários paramécios ali que já estão presos, né, no meio do corpo dela, e é assim que ela come, tá bom? Tá, vamos falar agora do Trypanosoma cruzi. Esse aqui é brabo, tá? Porque ele é o protozoário que causa a doença de Chagas, ou mal de Chagas. Esse aqui é bem importante você saber, porque sempre aparece esse negócio no Enem, nos vestibulares, concurso para alguma coisa que tenha, né, questões de biologia, muito provável cair essa coisa do mal de Chagas. Então vamos entender o que é mal de Chagas, tá? É assim, olha só. A doença de Chagas, né, causada por este ser aqui, esse aqui que é o protozoário, né? Trypanosoma cruzi, protozoário esse aqui. Ele vive no intestino desse inseto aqui. Esse inseto é o barbeiro, tá? Que é tipo, é um besourão lá, tá? Esse besouro, esse barbeiro, ele é hematófago. O que é hematófago? Se você olhar aqui, você vai saber, né? Hematófago é um ser sugador de sangue, né? E ele é o vetor da doença. O que é um ser que é vetor da doença? Ele transmite. Ele é o motoboy da doença, entendeu? Então o barbeiro, ele não causa a doença, ele só transmite, certo? Então é o vetor da doença. Onde é que esse barbeiro mora? Geralmente esse inseto, bem assim, ó, mal de Chagas é uma doença que é muito associada à pobreza, tá? Por que isso? Porque esse inseto, ele gosta muito de viver em casinhas muito simplesinhas como essa daqui, que é uma casinha com paredes de barro, né? Então o barro, ele deixa um monte de buraquinhos aqui na parede, e esse besouro, né, o barbeiro, ele gosta de morar dentro desses buraquinhos. Ou então ele mora aqui no forro da casa, tá? E ele é um inseto noturno, então ele sai à noite, de dia ele fica escondido, né? Ninguém acha ele. E à noite ele sai para morder as pessoas, né? Para morder os humanos e sugar sangue. Então, tipo, aqui ele tá na pele de uma pessoa, tá? Então, como é que ele faz? Como à noite as pessoas estão dormindo, né? E geralmente tá coberto, né? Cobrir o corpo, só fica fora o quê? O pescoço e a cabeça da pessoa, né? Então por isso que ele é chamado de barbeiro, porque ele morde o pescoço ou a cara da pessoa, tá? Então assim, ele vai lá no seu rosto e morde você e faz um buraquinho, né? Como ele é bem delicado, você não vai nem acordar, e ele fica lá de boa sugando o seu sangue, tá? Aí quando ele já se entupiu de sangue, né? Ele sugou sangue pra caramba, ele faz um cocôzinho, tá? E é nesse cocô, nas fezes do barbeiro, ó, que está o Trypanosoma, que é o protozoário lá que vai causar a doença. Só que está nas fezes. Agora veja a distância entre a mordida dele, que está aqui, né, e o cocô que ele vai fazer é aqui. Você fala, nossa, mas como é que contamina então? Porque o que acontece é que a mordida do barbeiro, ela coça pra caramba. E a própria pessoa acaba empurrando as fezes do bicho para o local da ferida, entendeu? E daí o que acontece? O Trypanosoma, ele acaba chegando na região da ferida e entrando na sua circulação sanguínea, tá? Aí quando ele entra, olha só, aqui é tipo um vaso sanguíneo seu, né? Aqui tá as suas células vermelhas do sangue, e o Trypanosoma lá, ele tá viajando aqui, né? Pelo teu sangue, ele vai indo. Aqui é uma visão aqui no microscópio óptico, tá? Dá para ver ele no microscópio óptico numa amostra de sangue da pessoa, né? Tá? Essa coisa aí. Aí assim, ele vai viajando pelo teu organismo até que ele chega no seu coração, né? Nos músculos. Ele pode chegar em outros órgãos também, mas no coração ele faz muito estrago. Por que isso? Porque ele vai causar uma inflamação no músculo cardíaco. Isso aqui é uma amostra de músculo cardíaco de pessoa infectada, né? E essas coisas aqui é ele, tá? O Trypanosoma lá que tá no músculo do coração. Essa inflamação que ele causa vai fazer o coração da pessoa inchar pra caramba. Então o coração fica muito inchado. Então assim, isso aqui é um coração de um humano normal, né? E aqui é o coração de uma pessoa
que sofria de mal de Chagas. Cara, olha o tamanho do coração, né? Inchou muito, inchou pra caramba. Aí você pensa, pô, mas o coração cresceu pra caramba, então é um coração poderoso, né? Na verdade, não, é o contrário, é um coração bem fraco, entendeu? Porque ele tá apenas inflamado. Tá? Inchou o coração da pessoa. Então, na verdade, essa pessoa ela tem um monte de problemas circulatórios, principalmente nas extremidades do corpo, né? Que é os pés, dedos dos pés, dedos das mãos, vai começar a ficar tudo azulado, né? Meio roxo. Às vezes a pessoa pode até perder os dedos dos pés e tal, porque não tem circulação adequada. Tá? Então, assim, quando chega nesse estágio, aqui, porque a doença já é crônica, né? Essa doença ela tem duas fases, né? Tem a fase aguda, né? Que é a fase que o ser ainda está viajando lá, né? O tripanossoma ele ainda está viajando no seu sangue e tal. Aí você vai ter febre, vai ter umas paradas lá. E daí depois que ele se instala no músculo cardíaco, aí vem a fase crônica da doença. É um negócio bem complicado, entendeu? Tem uns remédios lá que você até dá para tomar, mas se for realmente essa fase crônica, não tem o que fazer, tem que fazer um transplante do coração, tá? Senão a pessoa morre mesmo. Então, assim, qual que seria a prevenção dessa doença? Passar veneno, né? Como é que chama isso? Pulverização, né? Tem que pulverizar tudo lá com veneno para matar o barbeiro, né? O inseto, dedetização, lembrei a palavra. Tem que dedetizar as casinhas, né? Para poder acabar com o inseto. E a pessoa também usar tela nas portas, né? Nas janelas, usar aqueles véuzinhos lá, como é que chama aquilo? Mosquiteiro, né? Usar os mosquiteiros quando for dormir para o barbeiro não se aproximar, tá bom? Esse aqui é o cara que descreveu a doença, né? O Dr. Carlos Chagas, ele é um dos cientistas mais importantes do Brasil e do mundo. Na verdade, esse Carlos Chagas, ele descreveu tudo da doença. Ele conseguiu descobrir quem que era o micro-organismo que causava a doença, né? O protozoário, qual que era o inseto que transmitia, como que transmitia, tudo, ele descreveu o ciclo completo da doença. Isso é muito raro em ciências, acho que foi tipo a primeira vez que alguém conseguiu fazer isso. Tá? Porque geralmente é assim, um cientista descobre qual que é o causador, outro cientista descobre o vetor, outro cientista descobre como que é o ciclo da doença. Né? Sempre é um trabalho conjunto, e nesse caso não. Nesse caso, esse Carlos Chagas, ele fechou, entendeu? Ele conseguiu descrever tudo, tá? E ele chamou lá o protozoário de Trypanosoma cruzi em homenagem ao Dr. Oswaldo Cruz, né, que é o colega dele, os dois eram sanitaristas. Tá? Então esse Carlos Chagas, cientista mega importante brasileiro, tem um monte de coisa com o nome de Carlos Chagas. Hospital, institutos aí de pesquisa de biologia, um monte de coisa é Carlos Chagas no Brasil. Tá? A gente falou lá que era uma doença relacionada com a pobreza, mas tem um outro jeito também de você pegar a doença de Chagas, que é tomando suco de caldo de cana, garapa, né, que o pessoal fala, e esse negócio de açaí na tigela, ou suco de açaí. Por que isso? Se você for comer essas coisas, tomar essas coisas em lugares de pouca higiene. Por que isso? Porque o barbeiro ele pode estar no meio da cana de açúcar, entendeu? E daí quando o tiozinho vai moer essa cana lá no equipamento dele lá, você pede, dá um copo de garapa lá, o tio vai moer aquela cana, pô, ele nem limpou aquilo, entendeu? Enfia aquilo lá no negócio, no moedor, do jeito que tá, e se tiver barbeiro lá no meio, moeu junto, tá? Isso aconteceu em Santa Catarina, acho que em 2005, sei lá, há uns tempos lá aconteceu isso, muita gente, velho, olha, 600 pessoas contraíram mal de Chagas, que é uma doença muito grave, muito séria, tá? Por quê? Por causa da falta de higiene. No caso do açaí, o barbeiro tá lá no meio dos coquinhos, lá, não sei se você já viu como é que é os coquinhos da palmeira, né, de açaí, ela dá uns cachos gigantescos de coquinho. E o barbeiro fica lá de boa, entendeu? Fica escondido lá. E aí os caras vão moer os coquinhos, joga tudo lá no moedor, não faz uma higienização daquilo, e você acaba comendo o inseto junto, entendeu? O inseto moído. Então, se tinha tripanossoma nesse inseto, ferrou, porque você tá, entendeu? Você tá se contaminando com aquilo. Então, toda vez que você vai comer alguma coisa, né, em rua, assim, você tem que olhar, né?
se tem uma higiene legal no lugar, não é o primeiro lugar que você vai comer, tá bom? E agora a gente vai falar, para finalizar, a gente tem que falar da malária, tá? Malária é super importante isso aqui, tá? E o protozoário lá que causa malária é esse cara aqui, o Plasmodium. Plasmodium falciparum, mas tem outras espécies, né? Não é só esse falciparum. Então, Plasmodium é o ser lá, o protozoário que causa malária, que ele está representado por essa bolinha aqui, tá bom? Vamos ver como é que é isso. Quem que é o vetor? Novamente, ó, vetor é o cara que transmite. É o motoboy da doença. Não é o que causa, ele transmite, ele leva, tá? Então, o vetor da malária é um mosquito, não é qualquer mosquito, é o Anopheles, tá bom? Esse mosquito aqui, o Anopheles. Então, esquece a Aedes aegypti, não tem nada a ver com malária, tá? Então, o mosquito Anopheles é o vetor. O que acontece? O que ele faz? Vamos voltar aqui. Então, assim, ele morde você e o que acontece? O plasmódio está na saliva desse pernilongo aí, né? Desse inseto. E daí, quando o plasmódio, né, o pernilongo mordeu você, ele passou o plasmódio cai na sua circulação. Isso aqui está representando o teu sangue, entendeu? Isso aqui são as hemácias. Os plasmódios, o que eles vão fazer? Quando eles entram no teu sangue, eles vão invadir uma hemácia. Tá? Então, vai invadir essa hemácia, vai invadir essa hemácia, vai invadir essa hemácia. E ele entra e fica quieto. Tá? E aí você não tem sintoma nenhum, tá? Mas só que ele está se reproduzindo dentro dessas hemácias, tá? A hora que, veja que eles entraram todos ao mesmo tempo. Então, se reproduzindo e, velho, eles vão sair todos ao mesmo tempo, tá? Quando eles saírem, a hemácia está morta já, ó, tá? Então, rompe a parede da hemácia e vai sair milhões de plasmódio no teu sangue. E é nesse momento que você vai ter a crise de malária. O que é a crise de malária? É uma febre violenta, é uma febre muito alta que dá tremor, convulsão, né? Você vai ter alucinações, um negócio horrível, né? A malária. E essa febre ela vai durar enquanto os plasmódios estiverem de boa aqui, né, vagando aqui no teu sangue. Só que tem um momento que o que eles vão fazer? Cada um vai invadir uma hemácia de novo, o ciclo vai recomeçar. Então, a hora que cada um estiver quietinho aqui dentro de uma hemácia, passou a febre. Só que o que eles vão estar fazendo dentro da hemácia? Se reproduzindo pra caramba. Então, a hora que acontecer de novo, que as hemácias se romperem e soltar novamente milhões de protozoários aí no teu sangue, você vai ter febre de novo, entende? Então é por isso que a malária é chamada de febre intermitente. Intermitente significa que ela acontece várias vezes, né? Ela é uma febre periódica. E como é uma febre muito violenta, ela vai acabando com a sua raça, entende? Você vai ficando cada vez mais debilitado por conta dessas febres, tá? Aqui está mostrando, aqui é um microscópio óptico, né? Está mostrando o plasmódio aqui aparecendo no sangue da pessoa, tá bom? Aqui é um mapa mostrando a incidência de malária no mundo. A malária é uma doença endêmica. O que significa endêmica? Que ela sempre ocorre naquela região X. No caso do Brasil, a malária é uma doença endêmica da região amazônica. Por que isso? Porque o mosquito, vamos lembrar o mosquito, ó, esse cara aqui, o que ele gosta? Ele gosta de clima tropical úmido, muito calor e muita umidade, é lá que ele vive, tá? Então, olha só, nordeste do Brasil, não tem malária, não tem, por quê? Porque é seco e quente para chuchu. Sul do Brasil, frio, não tem, mosquito não gosta. Agora, a Amazônia, ó, tropical quente, endêmica, malária é endêmica aqui, por causa do mosquito. Vamos ver a África, ó, é a África subsaariana. O que é subsaariana? Por que aqui é a África também? Por que não tem malária aqui? Porque aqui é o deserto do Saara, velho. Entendeu? Aqui não vai ter mosquito, porque é um deserto, é quente pra caramba. E aqui não, aqui já é florestas tropicais. Oba, mosquito gosta. Entendeu? Então, esse é o mapa da malária no mundo. Beleza? Acabou? Tchau.